Desde já, pegue já a sua Bíblia, deixe aberto lá no Evangelho de João, no capítulo 5, para ser específico. Nós vamos fazer uma reflexão, meditação, exame, sobre alguns aspectos importantes daquilo que efetivamente estamos prestes a trazer como memória novamente e comemorar. Antes que venhamos a ler o Evangelho de João, capítulo 5, vamos fazer algumas coisas que são importantes como memória, para quem efetivamente está nos acompanhando e está fazendo parte da igreja, ou começando a fazer parte da igreja local, Igreja Assembleia dos Santos. A igreja, de forma particular, numa decisão, optou por não voltar com culto presencial, local, por tudo aquilo que efetivamente todos estão acompanhando nos meios de comunicação de nossa nação, os conflitos de saúde, os conflitos políticos, e que tudo isso de alguma forma não traz nenhum tipo de segurança para que possa haver uma exposição, e por isso entendemos, para salvaguardar a integridade de todos, que nós venhamos a continuar desta forma. Eu sei que não é o desejo de todos, mas nós trabalhamos com a maior parte daqueles que optaram e escolheram por assim fazer, e nós temos dado continuidade a esse processo. É bom fazer lembrança que nós estamos iniciando um novo ciclo esse que vamos focar, não que o assunto seja apenas isso, mas quando se fala de ciclo, se fala de tema, se fala de objetivo, é aquilo que de certa forma vai nortear, né? Vai dar o norte, vai dar a direção, o ponto daquilo que nós vamos estar abordando ao longo desse tempo, ao longo desses meses, ou, para ser mais exato, o ano 2021. O tema e a base dele está em João, capítulo 12, verso 24, fazendo-nos entender e compreender que a vida só existe a partir da morte, por mais incrível que possa parecer, e tentar resgatar ao longo desse tempo princípios e fundamentos que eu entendo ser básicos da fé cristã, mas que foram engolidos por doutrinas das mais variadas possíveis, que foram comentadas, de certa forma, não todas, em ciclo anterior, mas tentar resgatar em nossa mente e no nosso coração o Evangelho da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, com tanta coerência, equilíbrio, boa vontade, exercita o ensino em todas as suas epístolas. E nos 4 evangelhos também isso é dito, falado e repetido pelo próprio mestre, com palavras e frases do tipo: aquele que quiser ganhar esta vida, perde a outra; aquele que perder essa vida por amor de mim, achará. Esses princípios, que são fundamentos sólidos da fé cristã, estão baseados em coisas que não podem ser alteradas, embora há uma insistência da parte do diabo e seus anjos para impedir que possamos dar prosseguimento a esse tipo de pensamento. O homem, no jardim do Éden, foi criado tricotomista, corpo, alma e espírito. Em um desses compartimentos, o corpo passou a estar infectado, passou a ser morada efetiva do pecado, da natureza caída. E é justamente a partir daí que essa doutrina da cruz de Cristo é aplicada ao longo de toda a trajetória. Sem ela não existe vida, sem ela não existe poder, sem ela não existe transformação. Daí a exigência de Jesus, dita a Nicodemos, que é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Nicodemos ficou meio embaralhado, perguntou se porventura ele poderia, sendo velho, entrar na barriga de sua mãe, e Jesus falou: se você não sabe das coisas físicas, terrenas, como vai entender as coisas espirituais? Então, nosso propósito ao longo desse ciclo de 2021, a partir de hoje, desta data, é te fazer entender e compreender esse fundamento que, no meu modo de ver, é a base da fé cristã e que tem sido removido de dentro da igreja em nome de um evangelho triunfalista, em nome de uma série de ismos da vida, que são, na verdade, nada mais, nada menos do que guerra espiritual feita pelo adversário nosso. O apóstolo Paulo, em algumas cartas, gastou algum tempo falando sobre conflitos
que se abateu sobre a igreja. Aos Colossenses, ele falou do agnosticismo, a ideia de que Jesus é apenas divino, não é humano, não é homem. E se a gente acreditarmos dessa forma, anulamos a obra da cruz também. Então nós vamos, ao longo dessa trajetória, pontuar, educar, orientar e, evidentemente, fazer-se entender pelos dias que virão, de que o que nós havemos de falar nesse ciclo nos preparará certamente por o que há de vir ao longo dessa trajetória, à luz da Bíblia e das Escrituras. Então, por causa disso, dessa escolha, voltando ao primeiro ponto que abordei, de ficarmos transmitindo ainda online, me faz necessário que você lembre de que nós vamos estar aí, já agora, né, no mês de março, trazendo à memória, conforme é orientado pela Bíblia, a primeira festa do calendário, né, espiritual, ou calendário religioso, criado por Adonai, pelo nosso Pai, o Criador do Universo, para que através dessas festas nós possamos encontrar Jesus de Nazaré e manter comunhão com o Eterno. E a primeira delas é conhecida Páscoa ou Peça, aonde ao longo de um tempo nós fizemos aqui dentro do templo, com todos participando, mas há 2 anos ou 3 anos atrás, o Senhor orientou que fosse feito nas casas, que é o padrão bíblico, e evidentemente nós vamos estar procurando nesse dia, que é nesse mês de março, para ser mais exato, se não me engano, 27 para 28, nesse período, pôr do sol. Então, pôr do sol de 27 para 28, calendário, né, lunar de Israel, que se adere ao calendário solar, que é o nosso. A gente vai estar trazendo à memória esse ato, que é dito pelo Senhor para que possamos fazer. Diferente do que algumas pessoas pensam, ou o rótulo que foi criado, não é festa judaica. Eu sei que alguns querem botar esse carimbo para tentar, de alguma forma, impedir de que a igreja possa trazer à memória o que lhe dá esperança. Mas a Bíblia chama as festas de festas do Senhor. Assim como tem festas que não são do Senhor, do qual nós somos tão familiarizados aqui mesmo no nosso país. Evidentemente, se nós falarmos de festa de carnaval, você sabe como é o processo. Se nós falarmos sobre festas juninas, você também sabe como é o processo. Essas festas, quando você vai buscar a sua origem, elas são todas originárias, ou Império Romano, ou Império Grego, ou qualquer um desses impérios que a Bíblia chama de impérios pagãos. E, evidentemente, efetivamente, as festas são sempre em honra a um pseudo-deus. E o Senhor, então, Ele criou festas para que nós possamos manter relacionamento de comunhão com Ele. Ao mesmo tempo que esse relacionamento existe, Ele apresenta através das inúmeras formas e aponta diversas maneiras pelas quais Jesus de Nazaré, o seu plano de salvação, foi aplicado na humanidade. Evidentemente, toda vez que assim o fazemos, com segurança, nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Bom, para que nós possamos ter esse fundamento bem definido conosco, eu pedi para que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 5, porque vamos pegar o melhor porta-voz que possa nos dar essa ênfase, e nada melhor do que o próprio dono da obra, o Senhor Jesus Cristo, que vem nos falando a partir do verso 30 desse capítulo. Vamos ler 17 versozinhos, mas muito importantes. Você tem a Bíblia, por favor, me acompanhe aí na sua casa, como diz alguns, no conforto do seu lar. Alguns nem sai da cama, né? Já fica ali mesmo, e por ali mesmo fica, deitado, acompanhando. Interessante. Bom, João capítulo 5, verso 30 diz: eu não posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Guarde isso. Não procuro minha própria vontade. Então, qual é a vontade que ele procura? Sim. E sim, a daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou está escrito aonde? 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, ou seja, se eu falo da minha própria pessoa, o meu testemunho não é verdadeiro. 32. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. 33. Mandaste mensageiros a João,
E ele deu testemunho da onde? Da verdade. 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. 35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vou repetir de novo. 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. E então, definitivamente, Jesus diz: procura nesse lugar que você acha. Aonde? 39. Examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que falam de mim, que testificam de mim. 40. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. 42. Sem, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. 44. Como podeis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, a vossa fé. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim. Por quê? Porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Jesus está dizendo, tudo quanto foi escrito nesses 5 livros, fala de mim, testifica de mim, dá testemunho de quem eu sou. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. 47. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bom, a primeira reflexão do texto é entender o contexto do qual ele foi falado. Nós, como nação, brasileiros, não temos a esperança que esse povo tinha nesta época. Qual? A vinda do Messias, do enviado, do Salvador. Todas as gerações antes desta geração oraram, acreditaram, profetizaram, ouviram dos profetas que alguém havia de vir para libertar a nação de Israel do jugo tirano do pecado e das nações pagãs. E o povo de Israel, ano após ano, década após década, século após século, esperava, acreditava em que havia de vir o enviado, o Messias. E de repente, esse franzino, simples cidadão, conhecido na terra como Jesus, e dando ênfase ao seu nome, Yeshua, chamavam-se ele Jesus de Nazaré. E esse Jesus de Nazaré começou o seu ministério, como nós lemos nos evangelhos sinóticos, apresentando-se a João Batista no Rio Jordão para se batizar nas águas. E quando assim o faz, para cumprir toda a justiça, João diz, diante de todos que ali estavam: tu vens a mim, eu que sou e deveria ser batizado por ti. E Jesus diz, cumpra toda a justiça. Ou seja, João está testificando verbalmente, diante de todo mundo, que aquele que entra nas águas é o Messias. E Jesus aqui, na narrativa, começa falando de alguma forma sobre isso. Ele diz assim, eu não aceito humano testemunho. Vocês estão embaraçados em entender quem eu sou. Vocês estão em dúvida se eu sou filho de José, se eu sou filho de Maria ou Miriam, se eu sou algum louco que saiu de um deserto falando besteira. E ele diz assim, vamos começar pelo começo. A primeira pessoa que deu testemunho de quem eu sou, vocês quiseram por um tempo manter-se debaixo do ensino que ele dava, daquilo que ele iluminava,
se chama João, ou que batiza, ou João Batista. Mas eu digo a vocês que eu falo isso por amor a vocês, por respeito a vocês, para tentar persuadi-lo a ouvir o que ele disse, mas eu não aceito humano testemunho dele. Eu tenho maior testemunho do que esse. E ele apela para o segundo tópico, além de João, ele diz assim: vede os sinais, as obras que eu ando fazendo. Quais? Purificando o leproso, dando vista aos cegos, pregando o evangelho do reino aos pobres, fazendo sinais e prodígios. Essas obras testificam quem eu sou. Mas ele então pegou o máximo do máximo, que eu acho que a maioria da igreja, eu e você, deveria fazer. Ele diz assim: agora vamos fazer melhor, vamos olhar para aquilo que vocês reverenciam, para aquilo que vocês se dobram constantemente nas sinagogas, a Torá, a instrução, conhecida no meio do povo de Israel como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 livros de preceitos, de instrução dada ao povo de Israel. E aí Jesus faz uma revelação bombástica. Ele diz assim: o meu Pai testifica de mim, o meu Pai fala a meu respeito. E alguém poderia perguntar: quem é o seu pai? Ele vai dizer: o Adonai, aquele que inspirou, que soprou pelo Espírito, para que Moisés pudesse escrever os 5 primeiros livros. Ele pegou pesado, porque até hoje, os israelitas reverenciam os 5 primeiros livros. A Parashá, tão dita e repetida, ela só é lida os 5 primeiros livros. Meditada, examinada, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Porque assim o faz, para que a doutrina, o ensino, a instrução esteja dentro do coração de cada pessoa que o faz. Mas Jesus traz uma revelação extremamente fantástica. E ele começa dizendo a partir do verso 37: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Depois de falar do humano testemunho de João a respeito dele, depois de falar dos sinais e prodígios e a obra que ele mesmo faz no meio deles, ele diz assim: quem me enviou a vocês, tem falado a meu respeito. E aí alguém poderia perguntar: aonde? Ele falou assim: nas Escrituras, das quais vocês não têm ela permanente em vós. Não é levar no papel, não é levar no pergaminho, não é levar no braço, na mão. Ele falou permanente em vós, dentro de vocês, de maneira que, à medida que vocês veem uma atitude, uma atividade minha, vocês conseguem comparar o que Moisés falou com o que eu faço. Ele está afirmando: o Pai que me enviou está dando testemunho de mim. Então essa história que a gente ouve exaustivamente, Velho e Novo Testamento, Novo e Velho Testamento, acabou aí. Não tem isso. Quem criou isso foi o Império Romano, com seus papas. Pode estudar aí na história, você vai aprender isso. Os papas queriam se tornar a igreja única, infalível e dominadora do sistema mundial. E sabedores que se manter ligação com Israel e a sua cultura traria danos irreparáveis, eles criaram então uma ideia de desconectar a fé bíblica do povo originalmente de Israel. Se chama doutrina da substituição, tão desgraçadamente e miseravelmente. E desde essas épocas, olha que faz tempo, lá ao século V da nossa era, nós estamos em 2021, lá nos idos de 400, 500, nós temos a consciência de que foi trocado, foi manipulado. E aí então passou-se a existir Novo Testamento e Velho Testamento, que na tradução é Velho Pacto e Novo Pacto.
mas que à luz de Jesus e o ensino dele, ele diz: as coisas são uma só. Outrora, o Eterno falava pela palavra a meu respeito. A letra, o pergaminho e o ensino davam testemunho de quem eu sou. E agora estou aqui, pessoalmente, no meio de vocês. E o Verbo se fez carne e habitou entre vós. O Verbo, a palavra, que era manuscrito, que era pergaminho, que era tábua, agora está andando no meio de vocês. Isso nada mais é do que a revelação que Jesus está tentando persuadir os seus ouvintes a entender. E aí ele não fica aqui só. Ele diz então, àqueles que estão à sua volta, estão ao alcance dos seus ouvidos, da sua voz, com os ouvidos abertos a ele, assim como você está agora, verso 39 diz: então faz o seguinte, para vocês tirarem a dúvida: examinai as Escrituras, por causa julgaste ter nelas a vida, e são elas mesmos que falam de mim. Ou seja, vai examinar a palavra, busque ela. Ele não está dizendo leia a palavra, ele está dizendo faça com rigor um exame, faça uma meditação, procure ruminar, meditar. E essa palavra que ele se refere não é o Novo Testamento, porque não tinha sido escrito. Ele está dizendo, vai examinar de Gênesis a Malaquias. Procure fazer um exame do Velho Testamento, e em principal, a Torá, os 5 primeiros livros de vocês vão ver uma coisa. Falam de mim. E aí então ele diz algo muito interessante nessa situação. Verso 40, contudo não quereis vir a mim para teres vida. Por que eu não quero ir a ele? Porque eu não vou a Escritura examinar, porque eu não vou a palavra para entender. E aí ele diz no verso 41, eu não aceito glória que vem dos homens, se entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. E aí eu vou pular o verso. No verso 45 então ele diz, vocês não venham pensar na cabeça de vocês que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa, quem vai chegar diante do Pai dizendo assim, eu escrevi a respeito de Jesus, eu escrevi todos os detalhes a respeito dele, de muitas formas e de muitas maneiras. Ele diz, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu a respeito da biografia de quem? De Jesus. Então, Jesus está afirmando assim, quando você lê as histórias de Gênesis, todas elas, da criação à queda, da queda aos patriarcas, da fé em Abraão, e a promessa dada aos seus filhos, tudo aquilo ali sou eu. Cabe a você examinar, meditar, e começar a me ver em cada circunstância que ali existem, porque o Pai falou a meu respeito em cada uma das histórias. Eu não vou nem aqui parafrasear, porque levaria tempo, e eu não tenho esse tempo, para falar de Jesus como árvore da vida, falar como Jesus, o Adão que caiu, falar do Jesus dentro de uma árvore genealógica que nos deixa a promessa da salvação, ou talvez na história de um Abraão que é orientado pelo Eterno a subir ao Monte Moriá para oferecer um sacrifício de um cordeiro, e ele o faz pela fé sem entender bem o que está fazendo. Deus não falou para dar um cordeiro, Deus falou para entregar o filho dele, Isaque. E a Bíblia diz que Abraão não pestanejou, ele foi lá fazê-lo, e Deus então poupou, dizendo, não, basta. Encontrou-se um cordeiro nos arbustos e sacrificou no lugar do seu filho. Abraão estava ali, vivenciando a morte de Jesus na cruz do Calvário, com anos antes de que ocorresse. Ele não tinha noção disso, ele fez pela fé. Hoje é chamado de ato profético. E anos depois, séculos depois, no mesmo monte, o cordeiro falou, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Abraão noticiou, e é disso que Jesus está dizendo, examina, você vai me enxergar lá, mas se vocês não têm a palavra permanente em vós, e se não crerdes nos escritos de Moisés,
Como é que saberão quem eu sou? Como crerão em mim? Em outras palavras, sem uma compreensão e um exame do Velho Testamento, você nunca reconhecerá Jesus como Messias. Você nunca o reconhecerá como o verbo que se fez carne e habitou. Você vai procurá-lo para cura, você vai procurar para salvar, você vai procurá-lo para muitas coisas, mas para ser Senhor da tua vida, nunca e jamais. Que é o que acontecia nesse texto aqui que ele está colocando. Olha que coisa interessante, porque essa fala de Jesus, ela é confirmada, ela é carimbada pelos apóstolos. Os apóstolos falam de forma nítida que não existe Velho e Novo Testamento, porque Jesus, ele é a manifestação do verbo vivo andando na terra. Jesus nada mais é do que a manifestação de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, andando sobre a terra, praticando tudo quanto Moisés falou a seu respeito. Disso dá testemunho no livro de Hebreus, só para que nós tenhamos um fundamento sempre sólido. Começa com Jesus, o dono, falando sobre isso, de forma clara. Agora vamos testificar, confirmar, pelos inúmeros textos espalhados na Bíblia. Hebreus capítulo 1, fala-se a respeito de Jesus de uma forma diferenciada, não como o filho de José ou de Maria, ou sobre aquele que fez milagres e sinais. Diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, referência aos patriarcas, pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, aonde? Nas alturas. Deus, o Pai, falou de muitas formas e de muitas maneiras aos patriarcas por meio dos profetas. Mais uma vez se testifica, outrora, quando foi necessário, Deus pegou profetas e profetizou e trouxe a revelação divina pela sua boca, pela sua escrita aos homens. Mas ele está dizendo agora, na última manifestação, que vai trazer redenção, salvação, justificação para toda a humanidade, ele não revela a sua vontade por meio apenas de profetas aos patriarcas, mas ele revela pelo seu Filho. E ele diz, e nele seu Filho está tudo, toda a manifestação da divindade. Então, quando Jesus andou sobre a Galileia, pisando sobre a terra, ele não estava ali fazendo qualquer coisa. Ele estava fazendo o que está lá em João, capítulo 5, que ele diz, eu não vim para fazer a minha obra, eu não vim para fazer meu interesse, a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de quem me enviou. Onde está descrito a vontade daquele que me enviou? Nas Escrituras. Mas nós temos mania, sabe, de apenas pegar as palavras mais reveladoras. Então a gente diz assim, está vendo? Aqui falou do Messias, ele virá de uma virgem, viu? Ali, repousará sobre o descendente de Jessé o renovo, o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria. Está falando dele, ele não amassará, ele não vai apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cana. Está vendo? Está falando de Jesus aqui. Ou também o Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste? Está falando da época da crucificação. Não é só esses versículos, não é só esse trecho aí, é todo o Velho Testamento fala a respeito dele. Aqueles que você entende e aqueles que você não consegue enxergar, continua falando dele, de muitas formas e de muitas maneiras. Quando Noé tomou a construção da arca por inspiração divina, se falava dele. Mas ele é a arca? Yes, sim. Cada ponto, cada sacrifício, cada oferta, cada cordeiro, cada pomba, cada rola, tudo fala dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. E se eu não entendo isso, eu fico à margem.
Eu começo a ser enganado por vãs filosofias. Eu começo a acreditar no agnosticismo. Eu começo a acreditar no triunfalismo. Eu vou sair do foco porque eu não tenho a Bíblia como inspiração completa da revelação de quem é Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, é o verbo, a palavra que naquele momento foi dito por Adonai: haja luz, e houve luz. Ele está ali. Então não é o seu curandeiro, ou o seu profeta, ou como alguns dizem, eu acho que ele vai vir, eu acho que ele vai salvar. Não existe eu acho, existe plena certeza absoluta de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Crente que vai para a igreja fica, será que vai haver arrebatamento? Se você se converter, miserável, você está pondo em dúvida a palavra de Deus, não é um livro qualquer, que muitos defendem aí, ponto de vista de não sei quem, ponto de vista de não sei o que lá, meros mortais, que morrem por um Covid, que morrem de doença comum. Não, a palavra que a gente lê aqui, que está encadernada, ela foi escrita, revelada, manifestada aos homens, por meio, primeiro, de profeta aos pais. Mas depois Deus disse assim, não vou colocar dúvida, eu vou enviar o próprio. Ele se fez carne, andou entre nós. Isso é tão real, que João, que escreveu o Evangelho, escrevendo a Epístola, ele diz para nós, ou tenta dizer, ou tenta, de alguma forma, fazer você dizer, ele é a palavra. Vamos lá, Epístola. Partindo do pressuposto que o testemunho de duas pessoas já é verdadeiro, eu tenho a revelação de Jesus em João 5, a descrição em Hebreus capítulo 1, podia falar de Colossenses, mas vou me deter a João novamente. Conforme a doutrina da hermenêutica, tendo duas referências claras, se formam a linha doutrinária. 1 João capítulo 1, verso 1 diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João falou, quando eu tocava nele, quando eu botava a minha cabeça nos ombros, não era Jesus de Nazaré só, ele era o verbo. 2, a vida se manifestou a nós, já temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. As nossas mãos apalparam. João está dizendo assim, Moisés recebeu uma tábua, os profetas receberam inspiração e trouxeram a vontade do Pai, e João está dizendo assim, mas eu toquei, apalpei, abracei, andei junto com o verbo encarnado. Então é mais do que Jesus. Ele falou assim, ele estava com o Pai lá no princípio, mas agora ele anda no nosso meio. Ele diz, Shalom, Pai seja convosco. Ele me chama pelo nome de João, Pedro, e quando eu me achego a ele, João está dizendo, eu não o vejo como um ser humano qualquer, eu vejo ele como a palavra que encarnou, que anda em nosso meio, e tudo quanto ele faz e executa, nada mais é do que a manifestação de tudo que outrora for escrito a seu respeito. Se você não consegue enxergar assim, eu lamento profundamente. E ele diz uma coisa aqui bombástica, não tem a árvore da vida lá no jardim? Que quando os nossos pais pecaram, Deus sabiamente colocou os querubins para evitar que coma. Você podia perguntar assim, mas se a gente comesse da árvore da vida, aconteceria o quê? O que é a árvore da vida? Qual gosto tem o seu fruto? João está dizendo, eis aí a árvore da vida, andando em nosso meio, e por tudo quanto é lugar que ele anda, ele exala e manifesta a doce fragrância da vida que estava com o Pai, e que o Pai nos revelou por meio da sua manifestação física. É por isso que onde Jesus andava vinha vida. No cortejo fúnebre ele dizia, haja vida, vida. Lázaro no túmulo ele dizia, sai do túmulo, é vida.
Aonde ele passa é vida, ele é árvore da vida. E o que você está fazendo com essa introdução? Tentando lhe persuadir a ver como Paulo vê, como João vê, como Pedro vê. Como? Desse jeito. Coríntios. Para você entender a importância de coisas. E por que Deus manda trazer a memória? Porque tem umas coisas que me enlouquece. Para que fazer essa festa? Para que fazer essa festa? Para que fazer lembrança que você fez um ano de vida? Seu miserável. Lembrar que você fez mais um ano, você está velho, está envelhecendo. Não, porque é tradição. Lá na cultura egípcia era lembrado todas as vezes o aniversário, e como padrão cultural passou de geração em geração, e eu me sujeito a isso. Mas quando o Eterno diz assim, vamos trazer a memória, vamos cultivar valores pelos quais lembre de quem eu sou, e do que eu revelo, e de quem é o Messias, Jesus. Não, vamos ver. Por isso nos encontramos na draga que nos encontramos com a igreja, não conseguimos entender, manifestar aos nossos olhos de forma clara em que tempo vivemos. 1 Coríntios capítulo 5, pecado na igreja terrível. Aí o apóstolo Paulo vai escrever uma carta, capítulo 5, verso 1 diz, geralmente se ouve que há entre vós uma imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Incesto de promiscuidade dentro da igreja. Paulo não podia pegar ali e escrever um monte de coisa, dar nome aos bois, dizer que fulano está cometendo pecado, isso é um absurdo. Ele foi enumerando algumas coisas, e o que ele faz? O que eu estou tentando fazer há anos você entender. Lá no verso 6 ele diz assim, não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho, não é bom que vocês andem na igreja cometendo pecado e não se arrependa. Não é boa a vossa jactância, verso 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa? Não sabeis que um pecado pequeno feito por um membro da igreja vai trazer problema ao corpo inteiro? E aí o verso 7 diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, vírgula. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Me desculpe, se você lê esse texto aqui, com a mente na festa junina, tu não entende nada. Se você ler esse mesmo texto com a visão do Natal, de Papai Noel, nada. Mas se você quiser examinar as Escrituras, e julgar nelas a vida eterna, e perceber o que Paulo quis dizer, você obrigatoriamente tem que ir à festa da Páscoa. Você tem que ir à festa dos pães asmos, porque Paulo usa o que esta festa feita em Israel executa para despertar a igreja em Corinto a abandonar o fermento do pecado feito por um rapaz que tomou a mulher do seu próprio pai. Ele diz assim, na festa da Páscoa só pode ser celebrada com a remoção do fermento e com os asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo, a linha do que Jesus disse em João capítulo 5, pega a sua mente, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, e vai até o Velho Testamento, e como aquilo é feito ano após ano, ele tem na sua memória dizendo, no 14º dia do mês de Nissan, ou Abib, do calendário do meu povo Israel, ao iniciar as festas do meu Pai, do meu eterno Deus, é dado por orientação, além de fazer a ceia da Páscoa com cordeiro, com ervas amargas e pães asmos, a obrigatoriedade de arrancar o fermento da casa. Aí ele lembra, une um fato ao fato da corrupção da igreja de Corinto e escreve na sua carta, vocês não celebram a Páscoa? Celebre, com os asmos da sinceridade e da verdade, retire do meio de vós o fermento. Hoje não pode tirar não, né? Se tirar o fermento da igreja é preconceito, né? Tem que ter amor, né? Né? Não, nós temos que ter amor. É a igreja mundana, né? Igualzinho o sistema.
E se não falta discursos escritos nos comentários do Facebook. Eu queria dizer que, e fala de amor, mas se disser assim, tá bom, eu acreditei no que você falou, essa pessoa pecou e merece 40 chicotadas, você toma no lugar dela? Para que ela tenha o perdão que você tanto fala de boca, para que ela seja justificada, exige-se que alguém apanhe no lugar dela, alguém sofra o que está destinado a ela. Você quer fazer isso? É igualzinho a história do socialista e comunista, é a mesma coisa. Nós estamos aqui no Congresso para lutar pelos pobres, necessitados, as viúvas. Ô, lindão, chega aqui, nós estamos em plena pandemia, quer dar o seu salário todo, cortar metade dele para dar a quem está precisando, para ajudar aquele ali que está sem coisa? Não, aí nós temos que entender, pelo contrário, aumenta um salário em meio à pandemia. Os socialistas, comunistas, democráticos, política maldita. Blá, 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 que é o que essa geração faz. Falar, escrever, digitar. Vamos morrer para Cristo? Não, aí tem que ver, tem que pedir permissão a Deus. Não, já liberou já. Não, tem que buscar confirmação, para ver se ele... Confirmação, sem vergonha. É disso que Paulo está dizendo, ele está indo à festa. Qual festa? Êxodo, não vou ler todo, porque o tempo me é sempre curto. Hoje até tem economia da Bíblia, tem que pregar, fazer igual o meu sogro. Olha, prega só 30 minutos, porque senão traz exaustão ao povo. Povo que não quer se alimentar da palavra de Deus, e que não tem prazer de examinar as Escrituras, nunca, jamais nasceu de novo. Você é frequentador de igreja, você quer um casamento novo, quer um carro novo, quer uma casa nova. Agora aceitar o verbo, e ele deu esse testemunho agora há pouco em João capítulo 5, aquele que não tem a minha palavra permanente nele, não pode ter o conhecimento de quem eu sou. Êxodo capítulo 12, refere-se rapidamente, um pequeno pedaço. Verso 1 diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas se a família for pequena para com o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Se um cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da onde? Da tarde, como Jesus foi, na hora nonas, 3 horas da tarde. 7. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreias, na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Verso 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Agora pula um pouco, verso 14. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Perpétuo, para quem não sabe, não tem fim. Verso 15. 7 dias comereis o quê? Pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa. Tirai o fermento do vosso meio, disse Paulo, e celebrais a festa, não com velho fermento, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento da vossa casa, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Viu, Beatriz? Foi disso aqui que falou, em Coríntios. Aos gentios que se encontravam em Coríntios, ele, ao ver e perceber um pecado executado de um rapaz tomar a mulher do próprio pai, trouxe à memória de Paulo o seguinte: Deus, o eterno Adonai, nos ensinou na sua lei de que nós não podemos celebrar a Páscoa do Senhor com fermento dentro de casa. Então devemos celebrar a Páscoa retirando o fermento com asmos da sinceridade da verdade. Se as festas do Senhor tivessem sido ultrapassadas, como dizem alguns loucos, Paulo não faria referência a ela de forma tão clara com respeito a uma prática pecaminosa na igreja, trazendo alusão
a memória, o entendimento da festa da qual o israelita fazia ano após ano. As festas, elas têm como sentido principal apontar e descrever a pessoa de Jesus Cristo. Imaginando esse cenário aqui do livro de Êxodo, a qual foi citado pela primeira vez a festa de Pessa, Páscoa, podemos entender profundamente o que Deus queria nos ensinar em Cristo. O povo de Israel estava preso no cativeiro do Egito, e ali estava por 430 anos. O Eterno já tinha revelado no livro de Gênesis, escrito por Moisés, de que a descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia, e ali ficaria escrava por 400 anos. Depois Deus julgaria aquele povo e libertaria essa nação. E de fato isso ocorreu. Mas a forma em que Deus libertou a nação de Israel é a forma de manifestar, dentre muitas maneiras e formas, a pessoa de Jesus. O povo estava preso debaixo dos azorragues egípcios e debaixo da tirania do governo egípcio, que obrigava os hebreus a trabalhar exaustivamente para construir pirâmides e levantar a cidade de Gósen, egípcia. O povo hebreu então gemeu e clamou ao céu, dizendo: Senhor, tenha misericórdia. E lembrou do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que lembrando do seu povo em angústia e cativeiro, enviou o seu libertador chamado Moisés, que pela instrumentalidade do Eterno fez sinais espetaculares no Egito, no mínimo, inicialmente 9 deles, para fazer com que Faraó entendesse que o Criador do universo está determinando que ele abandone, largue, solte o povo de Israel para servir a Adonai no deserto. Embora Deus tivesse revelado o plano a Moisés, ele mesmo declarou que ele endureceria o coração de Faraó, para que em Faraó o Eterno fosse glorificado, ou conhecido entre as nações. E assim o foi. E o que Deus optou e escolheu na sua revelação celestial para libertar o povo hebreu das tiranias do Egito e romper o domínio dos principados e potestades do Egito? Uma história meio doida. A orientação foi: no 14º dia do mês de Abib, ou Nissan, vocês ainda morando no Egito se reunirão em vossas casas e separarão um cordeiro assado. Colocarão sobre essa mesa dessa ceia pães asmos, ervas amargas, um cordeiro bem assado, sangue nos umbrais da porta. E esse dia será lembrado perpetuamente, de geração em geração. E Moisés passou a revelação, e todo o hebreu que acreditou, e botou o sangue nos umbrais, fez a ceia, foi livre do anjo da morte. O anjo da morte matava o primogênito do egípcio, mas não matava o primogênito dos hebreus. Não porque os hebreus eram bonitos, ou porque eram um povo espetacular, perfeito e sem pecado, não. Porque achou, proveu graça ao Eterno, bondade, favor imerecido, revelar a esse povo, de que se colocar o sangue nos umbrais, se cear o cordeiro assado, se comer ervas amargas e comer pão asmo, a morte não toca em vocês. Quem acreditou passou ileso. Só que quando eles praticaram isso pela primeira vez, pela segunda vez, pela milésima vez, eles estavam dizendo, repetindo, reverberando, comunicando, falando, manifestando, revelando as intenções do Todo-Poderoso de como livrar eu e você da morte eterna. Deus estava dizendo: eu tomarei um cordeiro, e aí João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Testemunho. Mas Jesus falou: eu não recebo humano testemunho, prefiro o testemunho de meu Pai. E o testemunho de meu Pai é: tomarás um cordeiro sem defeito no 14º dia, o imolará no crepúsculo da tarde, colocará desse cordeiro nos umbrais de vossa porta o sangue, comerá ele assado com ervas amargas e pães asmos. Essa é a Páscoa do Senhor, e assim eu livrarei Israel da morte. Parafraseando, assim eu livrarei eu e você da morte. Então a festa da Páscoa
Ela é uma festa em tempo oportuno, marcado pelo Eterno para comungar com Ele e para reverberar, manifestar, trazer à memória aquilo que me dá esperança e renovar um pacto de aliança, de que em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Minha esperança, sua esperança, em fechar os olhos físicos, porque você não consegue reter a sua própria vida, você não consegue permanecer para sempre, a sua vida está esvaindo pelas tuas mãos, a única forma que você tem, a única segurança que você tem, a única esperança que você tem, de uma permanência eterna, é colocar suas fichas, sua confiança, sua certeza no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não foi imolado por mãos humanas, mas foi sacrificado pelo próprio Deus, para poder beneficiar você, colocando o seu sangue nos umbrais do teu coração, da tua alma e teu espírito, para que naquele dia que seus olhos fecharem, você seja conduzido, não arrancado de Gósen do Egito para a terra prometida, mas arrancado da terra para Jerusalém celestial, para habitar eternamente com o Criador do universo, que pagou um alto preço para te resgatar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder do Deus vivo, para te dar esperança e para olhar para os olhos dele e dizer: Abba, Pai, obrigado. Essa é a Páscoa, entre muitas manifestações do que ela revela. Aí vem o Império Romano e diz assim: esquece isso, não vamos falar sobre isso não, vamos falar sobre Nirode, Adonis, vamos falar de Papai Noel, de um homem barbudo que carrega um trenó dando presente, e toda a humanidade e cristandade se reverencia. E vai falar sobre isso para ver se o cara não fica um cão contra você. Mas essa festa do qual eu estou dando alguns vislumbres dela, essa não, essa a gente não vai falar disso não, porque isso é judaísmo. A Páscoa dos hebreus apontam para o que Deus quer na nossa vida. Bom, eu termino de onde começa, por causa do tempo. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Eu comecei do novo para o velho, né? Para que você não fique angustiado em não acreditar no Velho Testamento. Jesus falou: Moisés dá testemunho de mim. Dá ou não dá? Eu só citei a Páscoa, não dá para ler em detalhes. Mas para quem nos acompanha aqui nesta casa, já está exaustivamente ouviu isso. Eu também vejo que muita gente ouve, mas depois abandona. Dá alergia no ouvido. Gênesis capítulo 1, verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros aonde? Firmamento dos céus, para fazerem o quê? Separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e sinais, estações, dias e anos. Os luzeiros. Quais são os luzeiros? Sol, lua e estrela. A lua, as estrelas e o sol, criados pelo Todo-Poderoso, têm um objetivo além de trazer iluminação de dia ou à noite. Elas vão marcar dias, estações e épocas. A expressão aplicada aí, ou moedim, ou moed, que é a palavra no hebraico, acho que vai aparecer aí na sua tela. E aí eu separei, só para que você possa entender, eu estou indo do início para o começo, né? Está ali, ó. Ocorre o tempo que está descrito lá em Gênesis 1,14, o termo tempos determinados, em hebraico, corresponderam à palavra, e aí a expressão no hebraico, que eu sinceramente não sei expressar, mas olhando para o português, moadim, que é o plural da palavra moed, que significa lugar determinado, tempo o quê? Determinado, reunião, encontro. Não é interessante? Encontro. Deus criou lua, sol, estrelas para marcar estações, verdade, outono, primavera, verão, inverno, mas também para marcar encontros, tempos determinados, reunião. E é interessante que ele faz questão de escrever que a festa da Páscoa, peça, precisa ser comemorada no 14º dia do mês de Nissan, dia, mês, e ligado com lua.
a lua nova. Ali no dicionário Strong que aparece para você, está, dentre muitas coisas que significa a palavra moed, está lugar determinado, tempo determinado, reunião. Tempo determinado em geral, período sagrado, festa estabelecida, período determinado, reunião determinada, lugar determinado, sinal determinado, tenda do encontro. Deus, outrora, falou de muitas maneiras pelos profetas, Ele marcou encontros conosco, datas marcadas para o encontro com Ele. Que encontro? Para aprender dEle, para comungar com Ele, para se relacionar com Ele, para estar junto dEle, e para aprender dEle, e para ter esperança nele, de que aquele que prometeu, que nos deu a festa, a cumprirá no seu devido tempo, de forma plena e completa, se é que já não fez em Cristo, mas o resgate da humanidade está prestes a acontecer. Então Deus lá atrás, quando mandou Moisés escrever, e Moisés escreveu, dizendo: foi criado o sol, a lua e as estrelas, com um fim, dentre muitos, marcar datas e épocas específicas. Eu separei um calendário que alguns já estão familiarizados, que é, obrigado minha irmã, ajudando da água, aquela mão pequenininha, né, da Catarina. Esse calendário que aparece aí na sua tela, é o calendário que nós chamamos calendário das festas, ou o calendário civil, ou o calendário religioso. Desde que o mundo foi criado, a partir de Adão, existe um calendário de contagem, que no nosso calendário, inicia sempre um ano novo, a partir do mês, ou término de dezembro, início de janeiro, no calendário gregoriano. Não dá tempo para explicar sobre isso. Mas o calendário bíblico, o calendário celestial, ele conta de forma diferente. A partir do mês entre setembro e outubro, no nosso calendário, é que se conta cada início de um ano novo. E eles chamam isso de calendário civil. Por isso que dentro do povo de Israel, o ano novo é sempre feito a partir da festa das trombetas, ou Yom Teruah, ou Rosh Hashanah. E aí você pega qual mês ali que isso se define. Você, quando pega ali o mês de Nissan, né, que está lá em cima do calendário, na ponta, é o primeiro mês religioso. Então você conta, ó, Nissan 1, Adar 2, Sebat 3, Tibete, né, 4, aqui, está longe dos meus olhos aqui, mas alguma coisa. A verdade é que você vem de Nissan até Tisrim, entre outubro e setembro e outubro, você tem 7 meses contados. Contando de Tisrim até Nissan novamente, 7 meses. 7, 14, lógico que não tem 14 meses, mas estou mostrando que o Senhor fez referência a praticar o início da contagem civil de um novo ano, a partir do mês do outono, ou Tisrim, e o calendário religioso das festas começa no mês de Nissan e finaliza dentro do calendário de Tisrim, ou do mês de Tisrim. Isso aí que é apenas para que nós possamos entender em volta quais são as épocas da colheita. Isso tudo tem sentido, porque Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Para que você tenha uma ideia clara do que eu estou dizendo, quando você pega ali o mês de Nissan, você vai ver ali o trigo, como também tem a colheita da cevada, é a época de chuvas. E é interessante notar e entender que Deus escolheu essa época, esse momento, para fazer as primeiras grandes colheitas de alma nas pregações de Pedro e dos demais. Ou seja, após a Páscoa, a morte de Cristo na cruz e a ressurreição dele como festa de primícias, na manhã do terceiro dia, o que ocorreu depois disso foi colheitas de alma de uma forma volumosa e espetacular. Logo ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diversas, inúmeras pessoas se converteram. E daí por diante a colheita foi feita, à semelhança do que esse calendário diz, que na festa de Nissan, Páscoa, épocas de colheita, colheita da cevada, colheita do trigo, o povo de Israel fazia a festa da Páscoa e depois saía para colher as primícias do fruto da terra, e depois fazer uma colheita maior e levar a oferta nova, 50 dias depois, se chama Pentecostes, diante do Senhor.
esse calendário de colheita, de festas, esse calendário religioso, esse calendário civil, ele é, por Deus, o eterno, praticado, observado, de contínuo. É por isso que quando nós falamos de arrebatamento, só existe uma festa no calendário das 7 festas fixas que apontam um toque de trombeta que Paulo cita. Ao ressoar a última trombeta, os mortos estarão. Por que a última trombeta? Porque na festa de Yom Teruá, festa do shofar, toca-se o primeiro toque, quando aparece a lua nova, anunciando um novo ano, anunciando a festa, anunciando que vai chegar o dia de Yom Kippur. E quando se fecha sem toques, o último toque, o dia de Yom Kippur está feito, o sacrifício está executado. Então essas coisas apontam o tempo inteiro, como disse Jesus no Evangelho de João: se vocês crescem no escrito de Moisés, creriam em mim, porque ele fala a meu respeito. O que nós estamos fazendo nesse momento com você online é tentar te persuadir a que você leve para dentro do seio da tua casa a lembrança desses memoriais. Que no dia 27 do pôr do sol, a entrada do dia 28, você possa pegar a tua casa, a sua família. Quiser convidar um vizinho, em dias da atuagem está até bom. E dizer: vizinho, você não quer ficar livre disso? Vem para cá. Botar na mesa algo que represente o cordeiro, né? O pedaço do cordeiro deve estar tão caro agora. Mas tem que ter sacrifício. Tem que ter oferta. Assa o cordeiro. Coloque lá o pão asmo, ou o matzah. Coloque na mesa um momento de alimentação. Aprenda, leia o texto da festa. Compreenda e absorva o que ela significa. Traga à memória o que lhe dá esperança. Olhe para aquele cordeiro da Páscoa no meio dos hebreus que os poupou do anjo da morte. Olhe para Cristo na cruz pendurado, que nos livrou da morte eterna, do anjo da morte. Aplique os símbolos de forma correta em sua própria casa. Separe naquela ceia um momento para louvar e agradecer a Deus pelo livramento do cordeiro. Exalte a Ele pelo livramento sobre você. Exalte a Ele pela sua bondade, pela sua graça. E em forma de gratidão, não só cante, não só louve, mas crie um compromisso: a partir de agora eu vou eliminar todo o fermento da minha casa. Não vou ficar mais tomando a mulher de meu próprio pai, não vou mais andar em fofoca e maledicência, não vou mais roubar, matar, eu não vou fazer mais nada disso, eu vou arrancar o fermento. Por quê? Porque eu entendo a graça divina, eu entendo que alguém morreu no meu lugar pelos meus pecados. Ora, se ele morreu pelos meus pecados, eu não posso mais permanecer no pecado que o matou, eu tenho que andar em novidade de vida. Então eu sacrifico, a cada dia morro de fé em fé, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito, porque eu estou correspondendo ao seu amor, eu estou correspondendo ao seu sacrifício, eu estou correspondendo à sua graça, à sua bondade, à sua misericórdia, e o amor dele na cruz me constrange. Por isso, um morreu por todos, logo todos morreram. É isso que a festa da Páscoa vai me trazer como memória de benefício, de bênção à minha casa. Isso no simples, porque no mundo espiritual ecoa, no mundo espiritual reverbera e ecoa. Os demônios que estão andando de um lado para o outro no mundo espiritual, naquela casa, estão fazendo aquilo que nós detestamos: a derrota de Satanás, a derrota do nosso mestre para o Cordeiro de Deus. Eles estão lembrando disso. Isso nos dá raiva, isso nos dá ira, nós não podemos tocá-los por causa do sangue do Cordeiro. É disso que a Páscoa fala no mundo espiritual. Meu Deus, se uma macumba na encruzilhada atrai demônios, você imagina uma festa estabelecida por Deus? Atrai vida, atrai poder, atrai unção, reverbera no mundo espiritual. E os demônios não podem dizer nada, porque a Bíblia diz: o justo verá pela fé. Eles têm fé, eles são doidos, eles creem naquilo que o Deus dele falou, e é justamente por isso que estamos de pé. As festas lançam luz. É por isso que o diabo, ele trabalhou para removê-las do seio da igreja, porque as festas são santas convocações, as festas são reuniões com ele. Quando você está ceando de fato, de verdade, ele está no seu meio, ele tem prazer de estar com você, porque aquilo foi ele que criou, foi ele que deu como memorial, foi ele que trouxe como revelação, e ele está onde a sua palavra se encontra.
Então não é meramente fazer um ato litúrgico dentro de casa, não. O dono do ensino estará presente pelo Espírito Santo dizendo amém. Porque Jesus falou. Eu não aceito o humano testemunho de João, embora falo por amor de vós. O testemunho que é dado a meu respeito vem por meio do meu Pai que me enviou. E ele falou por meio de Moisés. E foi Moisés que escreveu Gênesis, foi Moisés que escreveu Êxodo. Portanto, peça Páscoa. É um dia de celebração para todo aquele que teme o nome de Adonai, para olhar por meio da sombra da história dos judeus israelitas, o que Deus operou de forma sobrenatural e fantástica naquela cruz, quando ergueu o seu filho na cruz e triunfou sobre os principados e potestades, expondo ao ridículo, e deles triunfou. Se você tem dúvida da declaração, eu leio como último texto, Efésios, o que Paulo declarou que Jesus fez naquela cruz, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Efésios capítulo 2. Traga a festa para a tua casa, traga os valores do céu para a tua casa. Olha o que diz o texto em Efésios, capítulo 2, verso 14, porque Ele é a nossa paz. Ele é o quê? A nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação, que estava no meio, a inimizade, a carne, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17, e vindo evangelizou paz a vós outros, estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois hoje da família, edificados sobre fundamentos de quem? Dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, quem usou os apóstolos, quem usou os profetas, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus, aonde? No Espírito. Ele derrubou o muro de separação e colocou encravando na cruz a carne, e nos tirou de peregrinos, forasteiros e de aliançados, fora da aliança, para estar dentro da aliança por meio da obra de Cristo, o Cordeiro de Deus, para que possamos experimentar na intensidade da Bíblia aquilo que Deus separou para nós. Aquilo que o Senhor colocou os querubins, como eu falei, no jardim, para evitar que se comesse da árvore da vida e morresse eternamente, Deus nos deu gratuitamente agora para se alimentar. Quando nós sentamos com a nossa família para lembrar da Páscoa, nós estamos comendo da árvore da vida. Nós estamos mantendo comunhão nos dias marcados pelo Senhor, nos seus moedins ou moedas, para fazer referência, lembrança, comunhão e dia solene, onde o nome do Eterno é lembrado, sua obra é exaltada, e nós trazemos para nós as bênçãos de tudo isso que representa. Então, como você vai fazer naquela noite, de 27 para 28, você vai se reunir na tua casa. Mas se eu quiser levar um vizinho, está escrito que pode levar. Vai sentar com a sua família, ou com aqueles que ali estão. Vai pegar todos os objetos que representam. E se você tiver criança em casa, ensina. Está vendo isso aqui? Pega o cordeiro, que foi assado, você viu? Mamãe fez lá, colocou no fogão, assou. Olha como é que ele está torradinho. Essa história, filho, filha, começa dentro do Egito. O povo vivia assim, aprisionado, angustiado, aflito, clamou a Adonai, e ele mandou fazer esse símbolo disto aqui. E todo hebreu que fez isso foi poupado, salvo e liberto daquele cativeiro. Da mesma forma, filho e filha, Jesus de Nazaré, aquele que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, desceu da companhia dos anjos do Pai, se fez carne, habitou entre nós e disse ao Pai: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim.
colocou-se como um cordeiro substituto a nosso favor, escolheu ser moído, chicoteado, apanhou, sofreu para carregar sobre seu corpo no madeiro as nossas dores e enfermidades, nossos pecados e transgressões. E depois que assim o fez, ele liberou perdão para todo aquele que crê nesse sacrifício. Por isso ele foi maltratado, moído, esmagado. Está vendo como é que o cordeiro foi assado? Mas filho, a história não acaba aqui. Depois disso ele pediu a todo o hebreu, israelita, que tirasse da casa o fermento físico. E ele queria apontar para nós, que se o nosso pecado é o motivo da sua morte, nós agora, uma vez salvos pela substituição do cordeiro, não podemos mais viver na prática do pecado. Nós temos que andar sem fermento, com os asmos da sinceridade e da verdade. E para que a gente nunca esqueça o tempo que nós passamos longe, metido em prostituição, em impureza, em vícios, em drogas, ele nos pediu para mastigar essas ervas amargas. Olha como é amargoso o tempo quando nós estamos sem ele. Está vendo, filho? Está vendo, filho? E agora a gente, após lembrar daquele passado que não pode mais se trazer à volta, vamos comer esse pão asmo para ficar com o gosto da liberdade, o gosto do que é puro. E assim lançamos luz a uma vida santa, sem fermento, agradável ao Criador. Cantamos, louvamos a Ele, finalizamos nosso dia de Páscoa e trazemos a memória que nos dá esperança. É a orientação que o Espírito Santo dá a essa igreja local há mais de 12 anos, repetindo a informação. Nós fomos no último evento em Mogi para ouvir o que a gente fala, repete, diz, forma, comenta. Só que ouvimos de uma forma litúrgica. Aqui eu procurei ficar mais te dando o entendimento do símbolo do que representa. Ok? Se você quer saber mais termos hebraicos, expressões, né, matzah, aí você vai ali, fala com Davi, aí Davi fica falando matzah, Rosh Hashanah, Narahana. Eu respeito os nomes, mas eles não são para mim tão importantes do que falar do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu sei que para cada israelita, hebreus, tudo aquilo que é feito na fé tem a sua importância. Agora eu costumo dizer que nós temos que saber polir aquilo que vem do coração de Deus e aquilo que foi inserido pela tradição. Senão a gente recebe a revelação com uma menorá de 7 braços e acaba com 9. Ok? A gente tem uma festa que não é fixa, de lembrança de Purim, e a gente anexa a festa às fantasias, embora nunca foi dito para tê-las. A gente vai adaptando culturalmente, e aí eu temo que nós venhamos a falhar naquilo que Deus tantas vezes falou por Moisés ao povo de Israel: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenda a fazer conforme as nações, que ouve os prognosticadores, agoureiros, feiticeiro, necromante, porque seria uma cilada para vocês executarem aquilo que eles fazem, porque aquilo que eles fazem é adoração a demônios, e eu não quero que vocês sejam associados a eles. Então é importante salientar e ter o equilíbrio, respeitando a cultura do povo que assim o faz, mas entendendo que devemos voltar à pura palavra, sem nenhum tipo de fermento, os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? São 10h46, 1h e um pouco mais falando. Espero em Deus que pelo Espírito Santo Ele te faça entender mais profundamente o que pincelamos aqui, para que você possa trazer à memória na sua casa essa bênção sem medida que a festa da Páscoa faz. Repito, será feito, no nosso calendário, no dia 27, caído o pôr do sol, a 28, nós estaremos celebrando isso em nossas casas, amém? Em nossas casas. Hoje é dia 20 de março, então nós estamos aí há 7 dias do exercício dessa festa. Convido, mas pastor, não vamos fazer na igreja? Já teve época que nós fizemos na igreja. Agora, desde algum tempo, nós ensinamos a fazer dentro da sua própria casa. Algumas pessoas já se adiantaram, já compraram o cordeiro. Como eu falei, um cordeiro, pedacinho, não cordeiro, não um cordeiro inteiro, coitado, não tem dinheiro para comprar o cordeiro inteiro. Um pedaço do cordeiro já é forte. É um cordeirinho, coitado. Só vem só a perninha do cordeiro, R$100, só uma pedaço da perna do cordeiro. Imagina o cordeiro inteiro, você entra em desespero.
mas é isso, é trazer a memória o que nos dá esperança. Bom, a gente, só para lembrança, nem todos que estão aí de repente participaram, talvez todos participaram. Na última quinta-feira nós reunimos com grande parte da igreja, fizemos o convite a todos, quem pôde estar, amém, e perguntamos à igreja se a igreja escolheria o quê? O culto local onde eu estou, com todos aqui presentes, ou esperar um pouco para resolver os problemas que estão ocorrendo aí. E foi votado por 31 pessoas, né, que não fizesse o culto presencial e sim online, e os outros 17 votaram que fosse presencial. Então ficou com a maioria que optou, e a gente está aqui fazendo o primeiro culto do nosso retorno online, e temos a intenção de, amanhã de manhã, fazer a escola bíblica, ok? No próximo domingo agora, né? Amanhã, eu não sei o calendário, confesso que eu não tenho na minha mente, já é Brasil, é oração pelo Brasil, a gente vai dar a reunião de oração pelo Brasil, que na maioria das vezes é feita no Zoom. Mas qual é o objetivo da oração pelo Brasil, que muitas pessoas às vezes não têm? Orar pela nação. Não é só abrir a boca e orar, ali vão se dar informações, né, o que mudou dentro do cenário político, às vezes uma lei que está sendo votada para entrar em vigor. Se você acha que o Brasil precisa de oração, você se una a nós, o link vai ser disponibilizado, ali vai estar reunidas as pessoas, né, o horário é às 17 horas, hein, Beatriz? 17 horas que vai ser? Às 17 é a oração? Então, às 17 horas de domingo, vai estar sempre colocado o link é colocado na IAS nos congregados, a pessoa entra e participa, ali vai obter informação sobre o que está acontecendo na política brasileira, vamos orar pelas situações do Brasil, que é um dever da igreja local, um objetivo que Deus nos entregou e a gente tem procurado fazer. Na terça-feira, nós temos sempre feito, desde que começou esse processo de parada, de lockdown, negócio de Covid, nós temos feito um culto. Eu tenho transmitido ali da minha casa, embora os últimos 2, 3 cultos feitos foram feitos por algumas pessoas da própria igreja. Não é? Algumas famílias se candidataram voluntariamente e fizeram o culto das suas casas. A gente vai verificar o que vamos fazer, embora o primeiro culto eu vou fazer, e depois a gente vai ver se a gente dá seguimento a isso, se não dá seguimento. Mas os cultos de terça-feira, eles serão feitos no Facebook, como nós temos feito constantemente, às 19h30 de terça-feira. Você entra lá no Facebook da Igreja IAS Santos. Ah, mas eu não tenho, é só entrar lá, você pede para me liberar, para ele se tornar, né, seguidor, amigo, sei lá o que é, e a gente vai lá, libera, e você vai estar participando, tá? E os demais trabalhos serão efetivamente dados, informações, por isso que a gente criou 2 grupos, o grupo dos membros da igreja e os grupos dos congregados. Eu estava vendo lá, os congregados já são 24 pessoas que estão ali, os membros agora são 68, se eu não me engano, então só aí você tem quase 100 pessoas nesses grupos, fora as pessoas que têm filhos, que os filhos não estão o nome ali, então são mais de 100 pessoas que tem em cada grupo, por isso a gente procura trazer informação, ok? Nós vamos procurar, dentro do critério que nos tem sido dado, fazer de acordo como tem sido orientado. Se nós não conseguirmos obedecer às autoridades constituídas, como é que a gente vai obedecer os mandamentos? Ah, mas as autoridades é o cão. Também Nero era, Calígula também era, e o povo, eu não vi o povo de Deus, a igreja, atacando Calígula com facada, querendo matar o Nero, não. Infelizmente, muitas vezes pagaram com a própria vida pela atitude corrupta dos seus líderes. Mas a Bíblia diz que quando isso ocorre, é sinal que Deus está no nosso meio. Então, vamos tentar entender alguma coisa e procurar ser equilibrado, é o que eu estou procurando fazer esse tempo todo, ok? Chegando ao ponto de parar para ouvir cada um, e não ter essa visão de autoritarismo que está tão na moda, né? De impor o que quer. Não, a gente conversa, vê o que é mais viável para todos, e a gente decide de forma clara, coerente. Se outras pessoas, por sua vez, né, como a gente sempre ouve, a igreja ali embaixo está funcionando, cara, eu respeito a decisão de quem fez lá. Tem que ser tanto a decisão de abrir, como a decisão de criar problema de resolver. O que não pode é abrir, ter problema e depois dizer que a culpa é do Kleber. Que a maioria é assim, não, vamos abrir, você vai segurar na hora? Se houver algum problema, alguma pessoa ficar acamada e vir a falecer porque veio o culto, você vai segurar a situação? Não, aí tem que pedir confirmação ao pai. Ah, entendi. Aí joga na conta do Papa. Eu sei como é que funciona. Bom, então feito essas observâncias, obrigado, eu queria fazer uma oração, depois deixar com que o Ministério Louvor faça um cântico, né, para que a gente possa encerrar. Agradecer, como já fiz, né, de forma assim, do fundo do meu coração, porque já faz 1 ano, não é pouco, 1 ano, março, que nós estamos nessas condições no país, e os irmãos da casa
Igreja Assembleia dos Santos têm se mantido extremamente fiéis ao Senhor, trazendo na casa do Eterno os dízimos, né? É lógico que a igreja fica aleijada das ofertas, aleijada de um monte de coisa, porque não tem um culto público, mas é óbvio deixar claro e respeito quem faz e quem não faz, mas é com essa fidelidade é que se paga luz, água, que não para de chegar, né? Porque fecha tudo, mas aí ninguém evita de pagar IPTU, né? IPVA, essas coisas todas. Só para que se tenha uma ideia, o último IPTU que a gente pagou aqui foi R$ 5.600, tá bom? Aleluia? Então, você glorifica o Pai, aleluia, de pé. Se não for a sua fidelidade, seu dízimo, que a gente vai guardando, eu não teria como arcar com essa despesa. Então, não pense você que a gente faz mau uso do seu dízimo, embora a gente saiba, né, que muitas pessoas às vezes faz. Mas não generalize, por favor. Nós temos procurado ter o equilíbrio máximo para poder fazer a coisa com a maior coerência possível em meio dessa situação toda. Ok? Obrigado, em nome do Senhor Jesus, que suba como ação de graça e que Deus possa abençoar você pela sua fidelidade, sua boa vontade, principalmente, na maioria das vezes, até o portão, né? No portão da minha casa, entregar, saindo da sua casa. Deus abençoe esse sacrifício, essa oferta que você tem feito. Vou fazer uma oração ao Pai. Querido Pai, eu posso ir até aqui, posso tentar me expressar da melhor maneira possível, mas só o Teu Espírito é capaz de convencer o homem, a mulher, do pecado, do juízo da justiça. Eu rogo para que o Teu povo seja despertado de forma sobrenatural da importância e dos privilégios que tem em trazer para suas próprias casas a festa da Páscoa, peça. E fazer desse dia um dia memorial importante para todo aquele que invoca o Teu nome. Eu peço, rogo, clamo, suplico, para que essas pessoas sejam tomadas pelo Teu Espírito numa atitude de fé e venham reverberar, venham trazer a memória ao mundo espiritual esse dia sobrenatural em suas casas. Abençoa cada um que pratica, visite-os naquela noite, senta à mesa com eles, ceie com eles e diga aos seus corações sua verdade, sua palavra, que haja um brotar de gratidão, de louvor no coração deles, dizendo: Senhor, bendito seja o Teu nome, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, de fé em fé, de glória em glória, chegaremos à estatura de varão perfeito. Nós Te agradecemos, entregamos o louvor, a palavra, a meditação, a reflexão em Tuas mãos. Ajuda-nos nesses dias a fazer as melhores escolhas e decisões que venham trazer a todo o Teu povo bênçãos, mediante a Tua santa bondade e misericórdia. Aceita a oferta de louvor e adoração que fazemos diante de Ti, para que ao Seu nome seja dado sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, ó Senhor, porque revelaste ao pequeno rebanho o Teu ensino, porque foi do Teu agrado. Obrigado porque nos dá luz, obrigado porque nos faz ver, obrigado por nos fazer entender o Teu plano, o Teu projeto. Ajuda-nos nesses dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.